Prezados senhores, meus colegas do Centro Paula Souza, me sinto um pouco constrangido de estar aqui agora fazendo esta filmagem, esse registro. Porém, não tenho mais o que fazer com os senhores. Há 91 dias, um fato se ocorreu dentro da ETEC Dr. Júlio Cardoso, onde eu, como professor e gestor do espaço físico escolar, ligado à supervisão de Ribeirão Preto, fui expulso da escola conforme um boletim de ocorrência que os senhores já conhecem, já anexei várias vezes. Dia 22 de 3 de 2017. Hoje é 24 agora do 6 de 2017. Até o presente instante, os senhores não se manifestaram em relação a resolução deste problema. Eu fui expulso arbitrariamente pelo diretor, porque solicitei a minha presença no NBA. Só faltava um documento que me liberasse da escola caso não houvesse prejuízos. Anexei documentos dos professores que queriam me substituir nos horários e mesmo assim a direção desconsiderou, argumentou que iria trocar o horário por questões de divisão de turma e tudo mais, que na verdade caracterizava que não queria que eu participasse deste evento por conta de 3 dias de prejuízo de aulas num MBA de 1 ano e meio, apenas 3 dias iniciais, os outros 3 dias seriam lá no final do curso. Como outras vezes também já fui boicotado de não participar de outras capacitações, mas essa era de meu interesse, extremo interesse. Afinal de contas, um MBA proporcionado pelo Brasil Profissionalizado, onde o Centro Paula Souza não gasta absolutamente nada, e que isso para mim seria de fundamental importância, visto que todas as coisas que eu faço para me pontuar dentro dessa unidade, como gestor do espaço físico, autor de vários projetos, ganhando inclusive o prêmio FATVIT, que foi desprezado, ganhando o Inova, perdendo 2,5 milhões de rede metropolitana, e outras coisas todas que aconteceram durante esses meus 10 anos de professor dentro da ETEC Júlio Cardoso, me leva a crer o seguinte: eu sou uma pessoa que realmente atuo, eu falo, eu não guardo segredos e nem compactuo com ninguém. Eu defendo a qualidade do ensino, eu defendo a qualidade e a segurança dos nossos alunos dentro da ETEC. E como supervisor, aliás, gestor de espaço físico dentro da supervisão do Centro Paula Souza, da Regional de Ribeirão Preto, eu detetei várias inconformidades na unidade franca, porque afinal de contas eu conheço profundamente. Fui boicotado, fui eliminado de ser o observador dentro da minha unidade, uma coisa incrível, né? Nunca aconteceu isso.
E a escola de Franca pediu que eu não fosse o observador, talvez de medo de que eu pudesse falar alguma coisa, afinal de contas eu conheço intimamente essa escola. Minha mãe trabalhou 35 anos, eu vivi nessa escola em infância, brinquei nas obras. Eu dei aula na década de 80, quando ainda era da Secretaria de Educação, escola técnica, e saí de lá porque não me compensava e porque também ela não me agradava. Voltei agora, há 10 anos atrás, para ser professor de novo dessa ETEC, agora Centro Paula Souza. Eu prestei concurso e fui admitido como professor de eletrotécnica. Entrei. A escola não estava muito legal. Eu peguei 7 aulas e meia dentro do meu concurso, da minha atribuição, mas quando eu entrei também acabei pegando mais 5 aulas do curso de telecomunicações, que estava em decadência. E é minha área. Eu sou engenheiro ativo da Anatel, sou engenheiro da Cidade Digital, do data center da Com4, responsável técnico pela rede inteira deles, que inclusive fiz parceria com eles e beneficiou a escola. Eu hospedei o site da escola por 5 anos, após detectar lá no começo que o site era muito fraco, não atendia as expectativas. E proporcionei. Como coordenador de telecomunicações, eu fiz várias parcerias, peguei um curso. Aliás, digo que fui coordenador de telecomunicações por solicitação do diretor, que me abordou durante um intervalo da aula, me dizendo se eu queria ser coordenador de telecomunicações. Eu perguntei para ele: professor, mas eu não tenho nem 1 ano e meio de escola, pelo que eu sei, outras pessoas teriam que ser coordenadores. Eu falei assim: não, mas os alunos acham que você tem o perfil, e o curso está meio que derrubado, ele está sujeito a ser eliminado. E o coordenador não está cumprindo com as funções, aliás, ele está doente e tudo mais. Você aceita? Eu falei assim: olha, professor, eu aceito. Se eu posso fazer o que eu achar que deve para melhorar o curso. Ele falou: você tem total apoio meu. Então eu aceitei e entrei. E fui coordenador por 2 anos do curso de telecomunicações. Levantei o curso, fiz várias parcerias, ativei o curso. Eu montei uma rádio digital dentro da escola chamada Rádio Intervalo. Eu espalhei pela escola monitores e fiz ligação a cabo desses monitores todos, criando a TV Intervalo. Foi um sucesso, o curso aumentou a demanda, eu consegui a empregabilidade de todos os nossos alunos, inclusive aqueles que trabalhavam como sapateiro, cortando couro. Eles acabaram mudando de profissão e sendo empregado pela NET, pela Sky, pela CTBC, Telecom, Algar e outras empresas de telecomunicações que eu fiz parceria. Eu ganhei um prêmio da Fat Vitae sobre lâmpadas fluorescentes, que a escola
estupendo, perdeu, depois de tudo ganho, no último segundo do segundo tempo, através de como eu diria, de um resumo solicitado pelo Centro Paula Souza para a direção, e a direção, ao invés de consultar o autor único do projeto, que era eu, ela resolveu ela mesma fazer o resumo. E resumindo, fez errado. E resumindo, perdi 250 mil reais. Perdemos, que já estava praticamente ganho, era final da reta. Mas não era de interesse da escola, porque afinal de contas eu utilizaria um espaço dentro da escola onde que é armazenado um monte de máquinas, equipamentos obsoletos há mais de 20 anos, que não existe baixas patrimoniais, ou seja, existe uma série de coisas que para a escola não era interessante aquele projeto. Perdi. Bom, também perdi a coordenação, porque a nova diretora impôs que o coordenador teria que ter 4 áreas: eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações, mecânica e mecatrônica. Eu só me interessava ser coordenador de telecomunicações, como já era, então eu não pude ser mais, então saí. Nessa mesma época eu já estava com praticamente 0 pontos. Eu era o último colocado da escola, apesar de ser um engenheiro, Senai, Objetivo, patentes, um NPI e várias outras coisas. Eu, dentro da minha escola, não sou nada. É o que eu sou obrigado a crer. Então eu me candidatei para... Aliás, como coordenador, eu também tive acesso a várias coisas. Participei do laboratório de currículo eletrônica e eletrônica para ETING. Incluí matérias importantíssimas dentro desse laboratório. Aí eu chamo o seu Jun Suzuki, o seu Saito, para comprovarem o que eu estou dizendo, além de meus colegas. Incrível, né? Eu nunca fui reconhecido por isso e nem a escola propagou isso. Muito pelo contrário. O plano de curso de eletrônica que a escola fornecia para todos os professores começava na 3ª página, sendo que nas 2 primeiras tinha o meu nome como idealizador. Cortado. Tudo bem. Sem a escola saber, eu fui prestar concurso, mandei meus documentos, fui aprovado inicialmente pela documentação para o recém-criado cargo de gestor de espaço físico. Fui lá e fiz uma prova teórica, também passei, fui bem colocado e fui chamado para uma entrevista onde que tinham apenas duas pessoas para a minha unidade, eu e o professor, meu amigo Armando. Passei, afinal de contas sou um engenheiro experiente em gestão de espaço físico, ou gestão escolar e infraestrutura, sinceramente, é uma coisa que eu domino há muito tempo. Eu tenho vários projetos de escola, elétrica, de bombeiro, de infraestrutura, que eu prestei para iniciativa privada e posso comprovar isso através das ARTs do CREA. Enfim, passei e entrei. Entrei para gestor de espaço físico
enquanto tinha um projeto do Inova, logo que foi criado, para a montagem das redes metropolitanas de comunicação de dados dentro da cidade, um projeto do Ministério de Telecomunicações do governo federal, que disponibilizaria para nós 2,5 milhões de reais para montar a rede metropolitana. Eu mobilizei as empresas, as universidades, a FATEC e todos que poderiam ser envolvidos neste projeto. E viabilizei o projeto e apresentei. Mas não recebi nenhum feedback sobre o assunto, como que se isso não tivesse sido aprovado. Mas como eu tinha sido aprovado como gestor de espaço físico, assumi minha função na supervisão de Ribeirão Preto dentro da escola de Franca, que é a sede, e comecei a exercer. 3 meses após já estar exercendo a função de chefe, recebi da minha diretora, Ana Augusta, um comunicado que o centro disse que eu tinha que receber 3 meses atrasados do Inova, em função daquele meu projeto que tinha sido aprovado. Daí eu virei para ela e falei assim, mas professora, nós perdemos o prazo, porque esse projeto era vinculado a uma verba do governo federal e que em março nós teríamos que ter protocolado as nossas intenções, protocolos de intenções do projeto anexado. E aí a gente estaria concorrendo a esse dinheiro e viabilizando o projeto. Só que agora abriu e passou o prazo e eu já estou na supervisão, portanto eu não posso mais ser do Inova. Mesmo assim, ela disse que eu tinha direito de receber os 3 meses anteriores que o Centro Paula Souza tinha mandado ela pagar. Ela não tinha me colocado nisso, e eu recebi, e parou por aí. Bom, daí exerci minha atribuição de gestor de espaço físico, desde que isto se iniciou. Exerci, no meu modo de ver, com grande habilidade e competência, porque afinal de contas infraestrutura, tecnologia, eletrônica, eletrotécnica, para-raio, segurança, água e tudo mais que seria competência, ou é competência do gestor de espaço físico, eu domino plenamente. O meu chefe, entre aspas, Wagner, pode comprovar isso tranquilamente. Ele sabe disso. Eu sempre fui disponível e sempre ajudei todos os outros chefes. Aliás, fiz até capacitação para eles em relação a para-raio, norma, economia de energia, gestão das contas públicas. E, aliás, digo que também fiz um projeto e apresentei de gestão de contas públicas nossas, das nossas unidades, que gastam mais de R$1.000 por unidade, em média, assim, totalizando R$200.000 mensais de prejuízo por simples falta de competência administrativa para alterar, preste atenção, sem nenhum prejuízo, alterar a conta de energia, o contrato de energia, e continua sendo assim. Minimizou bastante depois de tudo que eu levantei. Aliás, hoje tem até um mestre lá da FATEC, né, que assumiu o que eu venho falando há mais de 3 anos, e que eu tenho provas e contas do prejuízo que a gente toma por uma simples alteração de carga, ou seja,
Não existe investimento para diminuir esse prejuízo, investimento algum. É um problema administrativo de contas de energia, simplesmente. Simplesmente isso. É outro assunto. Mas vamos falar do que tem a ver agora aqui com o que eu estou aqui querendo dizer. No dia 22 de março de 2017, sob nova direção da Escola ETEC Dr. Júlio Cardoso, onde eu venho sendo sinceramente prejudicado há muito tempo, porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar quieto em relação a irregularidades. Também não denuncio nada, nunca denunciei. Eu apenas esclareço para os gestores, para os supervisores, que nós estamos ilegais em determinados aspectos, como bombeiro, segurança, infraestrutura, saúde. Tudo que me compete como gestor do espaço físico, que está escrito nas minhas atribuições, que eu devo fazer. Tem uma grande, vamos falar assim, saco de não fazer nada que eu teria que fazer, segundo minhas atribuições e as minhas responsabilidades, porque, sinceramente, quando eu tenho a atribuição e a responsabilidade de fiscalizar a saúde, a segurança e a infraestrutura, indiretamente, eu sou cúmplice dos diretores. Se eu disser que está tudo legal e não estiver, o diretor pode falar que a culpa é minha. Por isso eu sempre falei para eles qual era a nossa situação e o quanto a gente estava ilegal em relação a outras unidades ou entidades, não do governo, mas as particulares, né? Porque eu sou engenheiro e eu faço projetos de bombeiro para escolas, eu faço projetos para vários órgãos públicos e privados, igrejas, escolas particulares, escolas estaduais, através das empresas de engenharia que eu presto serviço, sempre prestei. Eu sou um engenheiro atuante há 37 anos, muito atuante, por sinal. Sou cadastrado na Anatel como engenheiro de telecomunicações e responsável técnico por uma empresa de data center. Sou cadastrado na ANEEL como engenheiro de elétrica, CPFL, CEMIG, Estado de São Paulo, Minas, Paraná. Realizei mais de 40 obras para o Grupo Magazine Luiza, lojas, em todos os estados que eu estou falando. Ou seja, tenho uma certa experiência profissional que carrego comigo e que sempre tentei usá-la para o benefício das unidades escolares do Centro Paula Souza, que eu observo que elas são irregulares, né? A maioria, aliás, 98% são irregulares. Eu sempre orientei, nunca denunciei. Mas isso não pega muito bem, né? Desculpa. Alguns editores interpretam que como se eu quisesse ferrar eles, né? E eu até digo que das 17 cidades que eu sou supervisor da área de gestão do espaço físico, apenas 2, no máximo 3 escolas não entendem isso. Destaco entre elas as 2 da minha cidade, a ETEC Dr. Júlio Cardoso e a Carmelino.
Porque como eu sou daqui, e os diretores, supervisores me conhecem, eles não acreditam em mim. Eles me desafiam. Eles não cumprem o que eu peço. Interessante, né? Eu passo um comunicado para 17 unidades, 17 escolas, 17 cidades. E as únicas 2 unidades que não respondem são as daqui da minha cidade, de Franca. Bom, isso vem ocorrendo há muito tempo. Então, fundamento mais uma vez a justificativa que eu vou terminar de falar agora, em relação ao minha gota d'água de ser prejudicado e perseguido há muito tempo aqui. Tem mais coisas, tipo ter que arrumar aulas em outra cidade, lá em São Joaquim da Barra, para poder manter meu vínculo com a supervisão, porque a Unidade Franca me disse que eu não tinha mais nenhum ponto, que eu seria demitido e, portanto, também seria demitido da supervisão. Aí tive que arrumar aula em São Joaquim. Engraçado, né? Peguei 7 aulas e meia em São Joaquim, e aí passou 15 dias, a Unidade Franca me disse: você tem 7 aulas e meia aqui. Então, tudo bem. Cumpri meu trabalho na supervisão com qualidade. Sou eu que atesto. Pergunta para os meus amigos Jeffs, ou para o próprio Wagner, meu supervisor, ou para os 16 ou 15 diretores das unidades em que eu frequentei, que se eu não orientei-os e sempre me dispus a orientá-los sobre todos os aspectos em relação à infraestrutura, à saúde, à segurança. Claro que sim, ele sabe disso. Bom, boicotado várias vezes para realizar cursos, com meus horários de gestor de espaço físico, um dia eu tinha 20, outro semestre tinha 40, voltava para 20, subia para 32, voltava. Finalmente 16 horas agora em fevereiro de 2017. Eu tinha minhas aulas lá atribuídas, que eu me afastava, né? Então tive que assumir aulas de novo, apesar de que eu acho que não deveria misturar professor com gestor de espaço físico, é um pouco que prejudicial à função, sabe? Tipo assim, o gestor tem que ser uma pessoa não ligada na unidade. Mas tudo bem, assumi de novo. Aliás, diga-se de passagem, esse aspecto do professor, do gestor não ser ligado à unidade, a única unidade do Centro Paula Souza que não aceitou o gestor de espaço físico como observador no observatório foi até que o Dr. Júlio Cardoso pediu para que eu fosse substituído. Por quê? Ué, sei lá, imagino eu, medo do que eu poderia dizer